Olá, professores. Eu me chamo Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau e estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos primários. A gente inicia agora mais um semestre, já estamos então na lição número 2, que tem como tema o Saul, o primeiro rei. A leitura bíblica se encontra em 1 Samuel, de 8 e 10. O objetivo desta lição é que o aluno compreenda que precisamos fazer a vontade de Deus para sermos felizes. E tem um ponto central: a vontade de Deus nos torna felizes. Então, para essa pré-aula, eu vou apresentar algumas opções que você pode estar realizando ali com seus alunos. Para a contação da história, eu trouxe aqui uma ideia, até de palitoches, até depois que eu já tinha produzido ali a questão dos palitoches, tudo, eu vi que tinha bastante opção na internet dessa mesma prática ali, né, dos palitoches. Mas mesmo assim resolvi trazer, dando uma ideia diferente também aqui da apresentação dos palitoches mesmos, né. Isso aqui, eu peguei, na verdade, aqueles protetores de painel de carro, né. Eu até ganhei isso e meu marido acabou não utilizando, então vou utilizar com essa ideia. É bem simples, é de papelão mesmo. Então ele tem aquela ideia de sanfonadinho aqui. Então o que eu fiz? Abri ele aqui. E ele vai servir aqui no meio, eu até tinha deixado aqui. Deixa eu botar aqui. Para a gente poder contar com a palitoche. Então é um protetor de carro, né? Que eu recortei então no meio para... Poxa, peraí que eu vou fazer o contrário. Fica melhor. Isso. Para a gente poder contar a história ali dos palitoches de hoje. A parte do meio eu aproveitei que eu recortei e coloquei o versículo para ele estar em destaque também, né? E aí fiz as ideias ali para contação de história dos palitoches. Então ali o Moisés, então, nossa, Samuel ungindo ali a cabeça de Saul. Então você pode estar então contando a história, segurando aqui, né, dando ênfase ali ao personagem, quando coloca aqui dentro do quadro. Então tem a unção ali ungindo. A gente tem aqui também o bonito e formoso, né, Saul, né, que a Bíblia fala que ele era alto, forte, bonito, de boa aparência. Opa! Aqui o profeta Samuel também. Aqui o povo, né, onde o povo estava então, né, solicitando um rei. Como diz ali na lição, entre na introdução da sua aula, pergunte quais são, se eles sabem quem são nossos governantes, como que a gente é governado, se é para o reinado, se é para a presidência, né, como é que esse líder é posto nesse cargo, né? Acho que como a política no país está bem evidente, acho que vai ser bem interessante e vai interessar eles, porque é o que eles escutam no seu dia a dia, né, em casa, na televisão. Eles acho que recebem bastante dessas informações, pelo menos eu vejo pelo meu filho, que ele tem bastante interesse nesse sentido. Então, além dos personagens, aí a gente fala que foi então o primeiro rei, a gente pode contar dessa forma, evidenciando ali a coroa. E também eu trouxe aqui também a ideia de botar o jumentinha, né? Já que Saul estava à procura de sua jumenta, a jumenta do seu pai, que tinha desaparecido, né? As jumentinhas. E foi então de encontro ao profeta, ao homem de Deus, atrás de ajuda para encontrar a sua jumentinha. Porém, Deus já tinha um plano ali, já tinha mostrado para Samuel, né, para o futuro rei ia ao seu encontro, né? Como se conta ali na lição, como está na Bíblia, você vai desenvolvendo ali com as suas crianças. Essa é uma ideia dos palitoches, então. Aqui, um pouquinho contraditório, eu não usei, então, o palito de churrasco, que é o mais tradicional, aquele palitinho de sorvete. Utilizei algo diferente para ficar mais divertido também, que foi um lápis de cor um pouquinho mais largo, né? Para ir colorido, combinando com cada figura. Que é uma ideia bastante, às vezes você não tem ali disponível esse recurso, mas o lápis de cor você sempre tem ali em mãos, né?
Depois você, né, pode retirar com tranquilidade e reutilizar novamente esse recurso, né, o lápis de cor, então. Outra ideia também, já que estava bem... Deixa eu até dobrar aqui, vou tirar esse aqui do alto. Outra ideia também que dá para trabalhar é através do feltro. É um material que eu gosto bastante, que é um material também bem em conta. Então aqui fiz um mini painelzinho de feltro, onde você pode estar utilizando até durante todo o semestre, só vai agregando, né, os personagens, né, alterando. Então aqui temos o profeta Samuel. Aí você pode estar, né, decorando então o seu quadro aqui. O interessante do feltro também é que ele, feltro com feltro, ele gruda, né, só tem que achar, colar na posição certa qual deles que adere melhor, que tem um lado certo também. Aqui, ó, aqui eu fiz também um sol, aí dá para colocar umas nuvens também. Aqui, ó, o Saul, mais jovem. Que eu até acho que o profeta podia ter botado uma barbinha branca, né? Porque já que ele estava mais velhinho. E depois dá para usar bastante personagens para representar ali o povo também, que estava pedindo um governante, estava pedindo um rei também. Dá para aderir mais personagens. Aí a gente vai trocando o contar da história também. Aqui foi bem simples também para confeccionar. Eu utilizei pedaço material reciclado, para variar, né? Sempre gosto de utilizar esses recursos, porque está sempre na mão, não custa quase nada, e a gente, né, desencontra com facilidade. Então é só um pedaço de papelão mesmo, forrado com feltro. E aí, bota numa posição, você pode fazer diferente, pode fazer aquele sentido de abrir, né? Tem diversas formas ali que pode estar sendo utilizado esse recurso. O feltro também é um material bem fácil de trabalhar, fácil de encontrar, em conta e fácil de manusear também. É bem interessante, eu gosto bastante desse tipo de material. Para memória em ação, não trago algo muito diferente do que está sugerindo na lição. O importante mesmo é a questão de estar repetindo o versículo para que as crianças decorem. Um versículo bem facinho de decorar, eu acredito que eles não vão ter dificuldades. Então, seguir ali a questão da lição, acho que é bem interessante. De repente, ali sugere, né, que divida em 2 grupos e eles repitam. De repente, ficar trocando. Uma hora um grupo repete a primeira frase, a primeira parte do versículo, depois outro grupo repete e vai trocando sucessivamente para que todos falem o versículo todo e depois junta eles para falar junto também, né? A repetição que é o negócio para eles conseguirem decorar, então, o versículo. Outra sugestão que eu trago hoje, que eu encontrei ali na internet, que achei legal também para estar confeccionando com eles na sala, que isso vai servir também como uma lembrancinha, algo bem facinho de fazer, só uma impressão, né? E aí, no caso, a gente coloca, então, eu sempre esqueço o nome desse dispositivinho aqui. Deixa eu ver aqui, eu até anotei. É conchetes, né? Ou bailarina também, o pessoal conhece. Então, ali o profeta ungido, então, Saul, né? Consagrando ele, então, a rei. Olha ali. Também dá para utilizar isso daqui na hora ali, de repente, em vez de imprimir esse aqui, né? Que ele tá, dá para utilizar esse palitote aqui também, né? O palitote também não precisa, de repente, uma ideia também, né? Não precisa estar utilizando diretamente o quadro aqui, o painel, né? Digamos assim. Pode estar utilizando, de repente, fazer um contrário, botando o lápis embaixo, espetando em algum lugar, num copo, numa argila ou num isopor mesmo, só que aí tem que, né, ser mais fácil que seja, então, os palitinhos de churrasco, porque consegue vincar melhor. Então, essa aqui é uma ideia bem bacana ali para fazer de lembrancinha, tá confeccionando ali em sala um artesanato, uma coisa diferente para eles terem fazendo.
Esse material aqui também, esse conchetezinho aqui, se encontra bem fácil e é bem em conta também. Não é difícil de achar, não, qualquer papelaria utiliza. E aí, mexendo aqui atrás, né, vai mexendo o braço do Samuel. E para a fixação da história, depois de você, né, ter contado toda a história, enfatizado nos pontos principais, né, onde realmente a lição lhe chama a atenção, que é a obediência, que quem faz a vontade de Deus realmente é feliz, né, você enfatizando ali na hora da história. Para a fixação da história, uma sugestão também, hoje eu trouxe uma caixinha. Aqui a gente utilizou uma caixinha de leite mesmo. Fez o recorte aqui, até eu fiz assim um pouquinho com essa distância, mas acho que é mais interessante cortar até o final, tirar toda a borda, tanto da lateral como enfim, que vai ficar melhor, porque dessa forma aqui eu fiz mais para cima, e aí eu tive que fazer um fundinho aqui e um fundinho também atrás, porque senão não conseguiria deixar as fichinhas aqui na frente. É uma fichinha tipo aquelas fichinhas de vez, né, que tu encontra nos estabelecimentos. Então aí a criança vai buscar a fichinha dela, cada um vai pegar a sua por vez, né? E aí vai ter a pergunta e a resposta. Então é interessante deixar na ordem certa, se eles vão puxar por cima, deixar a pergunta primeiro, se eles vão buscar por baixo, deixar sempre a pergunta primeiro também, a resposta como segundo. Eu até fiz assim, utilizei EVA, mas dá para utilizar também, deixa eu ver se eu trouxe aqui, acho que não. A própria embalagem do leite também. Cortar o leite e utilizar aquela, que é um material bem resistente, bem tranquilo de trabalhar também, né? E aí, no caso que eu usei, então, eu vou EVA, e aí botei P1, P2, P3, que são as perguntas, e os R1, R2, que é as respostas correspondentes ao número. Então, eu elaborei uma série de perguntas, em torno de 10 ali, como, por exemplo, o que o povo de Israel queria ter igual aos demais povos? O que os demais povos tinham, o que eles não tinham, eles queriam, que era um rei, né? Foi o que Deus concedeu a eles. Aí tem uma série de perguntas que pode estar utilizando, você vê o número de alunos que tem ali na sala, procura fazer uma pergunta para cada um, para não se repetir também, e vai colocando aqui. Então, eu devo mostrar aqui, eu fiz mais superficial aqui, para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui, acabei prendendo com uma fita, também é bem facinho de trabalhar, bem fácil. Aqui eu encapei com papel compacto, mas pode ser utilizado qualquer tipo de material, né, para encapar, EVA, papel de presente, papel graft, né, no mais que tem opção. Então, como eu falei para vocês, aqui dentro, ele ficou muito espaçoso para as fichas do tamanho que eu fiz. Então, eu coloquei uma base, mais uma base de papelão. Dá para tirar, peraí. Uma basezinha assim, de papelão, que não vai dar para ver, aí não importa, não precisa encapar muito, que vai ficar lá por dentro. Já fica, não precisa ser muito ajeitado, não. Para aqui, aí desce aqui, fica uma base. Mas se você cortar toda a beirada, acho que vai ficar melhor. Próxima vez a gente faz dessa forma. Então, é importante sempre ver que lado que o aluno vai buscar, como é que você vai orientar ele, se é puxando de baixo, que é o certo, né? Se você vê numa ficha, vai buscar uma senha em algum lugar, é a última sempre que você pega. Então, pega, não é a R, mas a P primeiro. P, bota a P, depois a R. E coloca ali, então. Então, a caixinha de leite, só encapadinha. Aqui eu deixei mais aberto com um pedacinho de EVA, só para dar o acabamento. Eu quis fazer assim para que pudesse mostrar dentro também. E aí, um pontinho de interrogação, só para dar um destaque, pode estar, de repente, estar enfeitando mais a caixinha também, mas algo bem simplesinho e bacana de fazer e bem fácil de se encontrar. Outra sugestão ali para estar trabalhando na aula, uma brincadeira agora para descontrair, e enfatizando também a questão do objetivo da lição, que é se fizermos a vontade de Deus, seremos felizes. Então, a sugestão é de brincar, fazer aquela brincadeira o mestre mandou, ou de repente o elefante colorido, onde tem o líder, que aí diz para os demais buscarem aquela cor, no caso do elefante colorido, que a gente conhece aqui, ou acho que ou um objeto, né,
que ele quer que busque. Outra opção também que vem é o siga o líder, né? Que o líder vai fazendo os gestos e os demais também vão seguindo. Aí a gente pode trabalhar da seguinte forma, falar para a criança, vocês ficaram felizes, não foi legal fazer a vontade ali do líder, né? Tá obedecendo ele, vocês não ficaram felizes por conseguir chegar nesse objetivo, o objetivo que ele propôs para você? Eles provavelmente vão dizer que sim, né? Dificilmente que não. Então você faz a mesma coisa, gente. Quando a gente obedece a Deus, faz a vontade de Deus, a gente fica feliz. A gente se torna feliz. Né? E a gente vai trabalhando e introduz, através da brincadeira, outras perguntas para eles. O que será que deixa Deus feliz? A gente fazer malcriação, ser desobediente para os pais? Não, né? E vai trabalhando dessa forma com as crianças. De repente, você tiver um quadro, vai anotando para dar um destaque maior, né? Nesse objetivo também. Certo, professora? As ideias que eu teria para essa aula seriam essas, espero que vocês tenham gostado, que possamos ter um semestre abençoado, né, com muito aprendizado para nós e para nossas crianças, que Deus esteja sempre no comando, né, lá na nossa sala, não esquecendo sempre de no início das aulas estar orando, né, ou pedindo para uma criança orar, para ela, né, se desprender, né, porque muitas crianças, nessa idade, eles ficam muito tímidos, né? Principalmente na hora de orar, tudo assim. Mas é interessante a gente estar sempre trabalhando, né? Desenvolvendo essa parte com eles. Também, no versículo, está sempre orientando, buscando pelo menos uma criança, todo domingo ali, toda aula, no caso, buscar uma criança para estar buscando a palavra, o versículo do dia, na Bíblia, para eles aprenderem a manusear, questionar para eles, esse versículo está no Antigo ou está no Novo Testamento, para eles começarem, né, a diferenciar e saber manusear a Bíblia. Então, seria isso. Que Deus possa abençoar grandemente a sua aula. Até a próxima!